pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas lineares. Pessoal, na última aula a gente estava estudando uma nova forma da gente representar, e resolver sistemas lineares a partir da transformada de Laplace, certo? Então a gente viu como representar funções, que são os nossos sinais do nosso sistema, e como fazer, através da propriedade da diferenciação, a representação de equações diferenciais a partir da transformada de Laplace. Hoje a gente vai ver como fazer a transformada inversa de Laplace aqui no contexto de sistemas lineares, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns mecanismos, que a gente utiliza para, uma vez que eu tenho o meu sistema representado por na transformada de Laplace, que a gente vai chamar muitas vezes com condições iniciais nulas de função de transferência, mas eu tenho aquela representação a partir do polinômio S, do meu sistema. Eu posso colocar entradas, condições iniciais, colocar a entrada e vou chegar num polinômio de S. E aí eu quero ver o comportamento no tempo do meu sistema, e a gente vai fazer isso a partir da transformada inversa de Laplace, tá? Ou seja, eu fui para o domínio de Laplace, fiz a aplicação de entradas, condições iniciais, depois eu quero voltar para o domínio do tempo e saber qual é a resposta de y de t. É o mesmo procedimento de resolver aquela equação diferencial, só que utilizando o caminho agora de transformada de Laplace. Ok? Bom, então só para relembrar, se a gente pegar um contexto, vamos pegar uma equação diferencial simples aqui, y ponto mais 2y igual a x, por exemplo, Então, se eu aplicar aqui a propriedade da diferenciação, para a gente obter a transformada de Laplace, eu vou ter y ponto vai ser s y de s menos y de 0 menos, que seria a condição inicial, mais 2y de s igual a x de s, certo? Bom, colocando o y de s para esse lado da igualdade, passando o resto para lá, o que eu vou ter? Eu vou ter y de 0 menos dividido por s mais 2 mais 1 sobre s mais 2 que multiplica x de s. Ok? Então vejam, eu apliquei só a propriedade da diferenciação. Agora vamos supor que eu tenho, como eu deixei genericamente, vamos supor que eu tenho uma condição inicial. Vamos supor aqui que a condição inicial é 1, y de 0 menos igual a 1. E vamos supor que a entrada x de s vai ser um degrau. E a gente já viu que o degrau, aqui no domínio de Laplace, a transformada de Laplace do degrau, é 1 sobre s, Então, substituindo aqui, eu vou ter 1 sobre s mais 2 mais 1 sobre s mais 2. Certo? Multipliquei aqui 1 sobre s, tá bom? Agora eu só vou juntar os dois termos aqui, E eu vou ter isso daqui, s mais 1 sobre s mais 2. Ok? Bom, então pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente vai acabar tendo, a partir da aplicação da transformada de Laplace nos nossos sistemas, que são representados por equações diferenciais, eu vou chegar em coisas do tipo, aqui eu fiz um de primeira ordem. Se eu tivesse sistema de segunda ordem, ia ter aqui mais um termo para outra condição inicial, s, y, ponto de 0 menos, E eu ia ter, esse termo ia ser maior independente da ordem, para a ordem que eu colocasse. Posso ter ordem maior aqui do polinômio embaixo, posso ter entradas diferentes, rampa,
exponencial e assim por diante. Mas basicamente o que a gente vai ter são, depois de eu aplicar entradas e aplicar condições iniciais, eu vou ter aqui o meu sistema inteiro, meu sistema completo, a partir desse tipo de polinômio aqui, ó, tá? Então, s mais 1 poderia ter s quadrado, qualquer termo aqui em cima, aqui embaixo também, tá? Mas basicamente eu vou ter esse formato, essa é a natureza da resposta. Um parênteses, né? Vejam como ficou fácil eu aplicar a entrada agora, em vez da convolução, a convolução virou uma multiplicação, só multipliquei aqui por 1 sobre s e eu tenho a aplicação da entrada, né? E a aplicação da condição inicial aqui. Então, pessoal, o que a gente vai trabalhar agora? Dado esse tipo de problema aqui, ó, como que eu faço a transformada inversa? Seria voltar para o domínio do tempo agora. Então vamos partir desse tipo de razão aqui, do polinômio S, né? E aí a gente vai ver como voltar para o domínio do tempo. Ok, pessoal, então agora vamos trabalhando. Eu vou explicando para vocês como fazer essa transformada inversa a partir de aplicação de exemplos. Então, basicamente, a gente tem 3 casos principais que a gente vai trabalhar, que são as possibilidades de eu encontrar aqui no meu sistema, e o resto é a combinação dessas 3 possibilidades. Então, pessoal, basicamente a gente vai olhar primeiro as raízes aqui do denominador, né? Então, se eu pegar as raízes do denominador, que são as mesmas raízes características do sistema, né? Aquelas raízes características que apareciam pra gente lá quando a gente resolvia pelo outro método, né? As equações diferenciais. Essas raízes, que elas vão ser como se fosse o DNA da minha resposta, elas vão aparecer lá na exponencial, né? No expoente da função exponencial da resposta da minha equação diferencial. Então, o principal aqui, né, o que vai dizer como é que vai ser a dinâmica da minha resposta são as raízes do denominador. Se eu pegar as raízes aqui desse denominador, existem 3 possibilidades principais. Que eu tenha raízes reais distintas, menos 2 e menos 3, menos 5, menos 7, e assim por diante, né, menos 1 e 0. Tá? Raízes reais distintas, o primeiro caso é esse que a gente vai trabalhar agora. Eu posso ter raízes reais e iguais, então eu vou ter lá menos 2, ou 3 raízes em menos 1, ok? E eu posso ter também raízes complexas, ok? A gente vai trabalhar exemplo para os 3 casos, e aí o resto é combinação disso. Eu posso ter uma raiz real e 2 raízes complexas e assim por diante, tá? Sabendo resolver para esses 3 casos, a gente consegue aplicar para qualquer combinação também desses 3 casos e fica bem geral para qualquer caso que pode aparecer na prática aqui pra gente no contexto de sinais e sistemas lineares, tá bom? Beleza, então vamos começar com esse primeiro exemplo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir aqui quais são as raízes do denominador e eu vou deixar isso exposto aqui, né? Então vou colocar ela aqui, ó. Se vocês olharem, eu vou ter uma raiz aqui em menos 2 e mais 3, né? Tá? Menos 2 vezes mais 3 aqui vai dar menos 6 e a soma vai dar 1, né? Então, beleza, eu tenho uma raiz em, ó, S' aqui em menos 2 e 3. Certo? Bom, então como é que eu represento isso daqui, pessoal? Eu posso representar isso daqui assim, né? 7s menos 6 dividido, e agora eu vou deixar exposto a raiz, ó. S menos 2 eu represento como S mais 2, né? Porque se a raiz é em menos 2, ó, menos 2 mais 2 dá 0. E S menos 3, ok? Então isso aqui é igual a isso, certo? Só está exposto. Se eu fizer aplicar distributivo aqui, multiplicar, eu volto para cá. Mas agora está exposto aqui, né? Estão expostas as minhas raízes. Fica mais fácil de eu bater o olho e verificar. Bom, para eu resolver, pessoal, fazer a transformada inversa, a gente não vai aplicar a definição da transformada, a gente não vai resolver a integral da transformada inversa. A gente vai usar soluções que a gente já conhece, né?
Então, por exemplo, na aula passada a gente fez a transformada inversa, né? A gente fez a transformada de Laplace do sinal da exponencial, né? A exponencial vezes u de t, e a gente chegou a essa conclusão aqui, ó, que a exponencial, né, complexa vezes u de t dava esse tipo de resposta, 1 sobre s menos lambda. Ela está lá é o par 5 na tabela do livro do Latte, tá? De transformada de Laplace. Então o que a gente vai fazer? A nossa estratégia vai ser manipular essa resposta aqui para que ela fique com esse formato, e aí eu faço essa conversão de volta para o domínio do tempo. Tá? Então a gente vai usar o nosso conhecimento das respostas aqui, o que está tabelado, e fazer essa transformada inversa. Isso é tranquilo para a gente, pessoal, porque as respostas das nossas equações diferenciais, advindas da modelagem de sistemas, vão ter sempre esse tipo de resposta, tipo de natureza. Então, são poucas variações que eu tenho aqui, e aí a gente vai conseguir fazer esse trabalho de forma mais simples, tá? Bom, então eu expus aqui as raízes, e agora, pessoal, o que a gente precisa fazer para colocar nesse formato? Eu tenho que separar elas. Então eu vou colocar aqui, ó, um K1, que eu não sei ainda quem é, S mais 2, mais um K2, S menos 3. Vejam que se eu representar isso aqui nesse formato, eu fico com duas raízes aqui, ó, e aí eu conseguiria fazer a transformada inversa. Mas, para que isso aqui seja igual a isso, eu tenho que escolher apropriadamente quem é K1 e K2. Esse procedimento aqui é o que a gente chama de expansão em frações parciais, certo? Vocês já devem ter visto isso em cálculo, algumas metodologias, e a gente vai ver aqui uma forma fácil de fazer isso, que é primeiro para raízes reais distintas, a gente vai ver que é o método de Heaviside, tá? Então é um método bem prático, bem fácil de fazer, e a gente consegue encontrar K1 e K2, que é essa expansão em frações parciais, ser um procedimento rápido e simples para que vale a pena a gente ir por esse caminho, ok? Bom, então basicamente agora eu tenho que definir quem é K1 e K2. O processo que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pegar aqui, ó, para definir então K1 vai ser igual. Vejam que o K1 está em cima dessa raiz em menos 2, né? S mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, vou esconder o S mais 2 e vou aplicar o valor de S igual a menos 2, que é o valor da raiz. Por que eu vou esconder? Porque eu vou tirar aqui o S menos 2. Se eu colocasse menos 2 aqui, isso aqui é da zero, isso aqui é para infinito, né? Então, vejam que eu tenho que tirar ele daqui, então vai ficar assim, né? 7S menos 6 sobre S menos 3, ok? Aplicado S igual a menos 2. Beleza? Bom, agora é só eu aplicar esse valor aqui e vou achar um valor de K1. S menos 2, então vai ficar menos 14 menos 6, menos 20. Menos 2 menos 3, menos 5. Isso aqui vai ficar igual a 4. Certo? Bom, então pessoal, meu K1 aqui, ó, vai ser igual a 4. Agora eu vou definir quem é o meu K2. O procedimento vai ser exatamente o mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, K2 vai ser igual. Agora a raiz é em 3, então eu vou esconder esse aqui. 7S menos 6 dividido por S mais 2, aplicado com S igual a 3. Ok? Então vai ficar 3 vezes 7, 21, menos 6 aqui vai ficar 15. 3 mais 2, 5. Logo, eu vou ter aqui 3. K2 igual a 3. Beleza? Então vou apagar aqui e vai ficar 3. Bom, o procedimento é sempre esse, então, pessoal. Você, para achar o valor que está em cima da raiz, você esconde ela aqui e daí aplica o próprio valor da raiz, né,
no que sobrou aqui, né, no restante, quando eu escondo cada uma delas por vez, tá? Beleza, deixa eu apagar aqui para abrir espaço. Vejam que a gente está muito próximo desse formato aqui, ó. Então agora, o que a gente vai fazer é só eu colocar isso aqui para fora, né? Vai ficar assim, ó. 4 que multiplica 1 sobre S mais 2, mais 3, 1 sobre S menos 3. A gente poderia fazer direto aqui, né? Eu só estou fazendo agora bem devagar para vocês entenderem. Vejam que está certinho aqui no mesmo formato, ó. Aqui no mesmo formato. Agora é só eu aplicar então essa transformada. 1 sobre S mais 2, o lambda aqui, ó. Então ele é menos 2. Eu vou ter essa resposta aqui, ó. 4e na menos 2t mais 3. Agora aqui o lambda é 3, ó. 3e na 3t, o de t. Tá? Então, pessoal, vejam aqui, ó. A y de t, né? Isso aqui eu estou fazendo a transformada inversa de Laplace, né? Tá? Então, aplicando a transformada inversa, a minha y de t é isso aqui, ó. Então a resposta de um sistema, colocando lá uma entrada, colocando condições iniciais, fazendo a transformada inversa, vai ser isso daqui. Y de t, 4e na menos 2t, mais 3e na 3t, o de t. Tá? Então vejam, pessoal, raízes reais distintas. Basicamente eu faço a expansão em frações parciais, utilizando aqui o método de Heaviside. Vejam que eu faço umas continhas rápidas e consigo fazer essa expansão. Utilizo o par 5 para fazer a transformada inversa e está aqui a resposta no domínio do tempo da minha equação diferencial. Ok, pessoal, agora vamos trabalhar então para um caso em que eu vou ter também raízes complexas. Tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, se a gente calcular as raízes aqui dessa parte do denominador, né? A gente vai ver que eu vou ter duas raízes complexas conjugadas. Então a estratégia para eu fazer aqui, eu até posso fazer por expansão em frações parciais direto, no mesmo procedimento que a gente fez. Do tipo, vejam que eu tenho uma raiz em zero e um par complexo conjugado aqui. Eu até poderia fazer aqui um K sobre S mais sei lá, um A1 aqui. E aqui eu ia colocar a raiz, né, complexa, alfa mais beta j, mais um A1 conjugado, S mais alfa menos beta j, né? Então eu poderia fazer direto por Heaviside aqui, pessoal. Então eu ia esconder aqui a raiz, ia fazer o mesmo procedimento que a gente fez, só que eu ia ter um monte de manipulação de número complexo aqui, tá? Então só lembrando também que o par é complexo conjugado, os coeficientes aqui também são complexos conjugados. Uma vez que a gente achou K e achou A1, eu já sei quem é o A1 conjugado. Então eu ia manipular e achar, tem o par da tabela lá, é o par 10B, se eu não me engano, e aí a gente ia achar a resposta. Eu vou mostrar outra para vocês, uma resposta diferente, que é mais fácil de a gente achar, que é não abrir aqui as raízes complexas conjugadas. A gente chama de fatores quadráticos, né? Então o que é isso? Eu vou manter isso aqui fechado, né? Digamos assim, sem expor as raízes, e a gente vai ver como fazer isso. Então basicamente a expansão vai ser diferente. K mais S, ou seja, se eu tivesse outras raízes fora do par, eu ia colocando aqui. E agora aqui eu vou deixar assim, ó, o termo quadrático fechado. Um AS mais B sobre aqui esse termo, né? S quadrado mais 10S mais 34. Vejam que se eu pegar o par lá da tabela, é o par 10C, ó, eu tenho exatamente esse termo. AS mais B sobre S quadrado mais 2AS mais C. Isso aqui vai dar essa resposta que é o que a gente espera de raízes complexas conjugadas, né? Uma exponencial multiplicado por um cosseno. Ok? Bom, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Basicamente, se eu utilizar essa expansão aqui em frações parciais, basicamente eu tenho que achar agora quem é o K, quem é o A e quem é o B. Tá bom? Beleza. Para achar o K,
aqui que está sobre o s, que é a raiz em zero, a gente vai fazer por Heaviside, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Então o k ele é igual a eu esconder esse cara aqui e fazer, né, essa parcela aqui com s igual a zero. Então 6s mais 34 dividido por s quadrado mais 10s mais 34 aplicado em s igual a zero. Isso aqui então vai dar, colocando s igual a zero, ó, 6 vezes 34 dividido 0, 0 por 34 igual a 6. Tá? Beleza. Então eu vou colocar já aqui em cima que k vale 6. Tranquilo? Beleza? Fiz por Heaviside. Agora aqui, pessoal, para achar o A e o B, eu posso utilizar, existe um método no livro Latte que chama de eliminação de frações, é um método que ele utiliza, e outro que é um método de atalho. Eu vou mostrar para vocês o atalho, que é o que eu costumo utilizar, que eu acho que é o mais simples e funciona bem, tá? Então, pessoal, como que eu faço esse atalho? Agora a gente vai tentar determinar quem é o A. Então a gente pode fazer sempre assim quando eu tiver raízes complexas conjugadas, tá? Eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por S. Então, vou multiplicar aqui S vezes, tá? Vou multiplicar por S. E aí, pessoal, eu vou fazer S tendendo a infinito, tá? Então eu multiplico por S e faço S tendendo a infinito. Vocês vão ver como eu tenho S em cima e embaixo. Quando eu faço S tendendo a infinito, eu vou ter uma indeterminação, né? E aí, se a gente for pensar por L'Hopital, eu ia derivar em cima e embaixo. São sempre polinômios, né? Então, se eu tiver a ordem maior, vamos supor assim, ó. Vamos supor que eu tenho isso aqui, S mais 1, S quadrado mais 2S mais 2. Tá? Então, se eu multiplico por S... Se eu multiplico por S aqui, então isso aqui, vezes S, e faço S tendendo a infinito, o que vai acontecer? Ó, isso aqui vai ficar assim, né? S quadrado mais S quadrado mais 2S mais 2. Eu ia ter infinito sobre infinito, uma indeterminação, vou derivar. Isso aqui vai ficar 2S. Aqui é 2S mais 2. Ok? Aqui 2S mais 1, né? Ok? Aí eu vou derivar de novo, vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1, né? Então vejam, de cara, isso aqui vai dar uma constante que era o que eu tinha aqui, ó, 1. Então vai isolar esse cara aqui. Se eu tivesse um valor... Apaguei o B aqui, ó. Vamos supor agora um outro exemplo. Então, se eu tenho a mesma... se ele fica com a mesma ordem aqui, ó, S quadrado e S quadrado, vai dar o coeficiente que eu tenho aqui. Agora vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho isso aqui, 1 sobre S quadrado mais 2S mais 1. Então eu multiplico por S e faço S tendendo a infinito. Isso aqui vai ficar assim, né? S sobre S quadrado mais 2S mais 1. Aí eu vou aplicar L'Hopital aqui, ó. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2S mais 2. E agora, pessoal, então, uma constante com S aqui embaixo tendendo a infinito, isso aqui tende a zero, certo? Então, sempre que a ordem do numerador for menor que a ordem do denominador, isso aqui vai para zero, tá? Então, com isso em mente, a gente consegue facilmente aqui, eu não vou ficar calculando, né? Eu só fiz isso aqui para explicar para vocês, mas já de cabeça a gente consegue fazer isso, ó. Então, multiplicando por S, fazendo S tendendo a infinito, vejam, essa parcela aqui é ordem 1, ó, 6S, essa aqui é cubo, né? S cubo. Quando eu multiplico por S, aqui em cima vai ficar quadrado e aqui cubo, a ordem é menor, então isso aqui é zero. Tá? A gente vai se acostumando e faz isso de cabeça. Aqui, multiplicando com S, vai dar a mesma ordem, né? 6S sobre S, então vai dar 6. Mais,
Aqui é quadrado embaixo, multiplicando por S, vai ficar quadrado também, então vai sobrar o A. Logo, A igual a menos 6. Tá? Então, a partir desse conhecimento que a gente tem da utilização aqui de limites, né, a gente consegue facilmente isolar esses termos. E vejam que esse termo é sempre o mesmo, é quadrado embaixo, e quando eu multiplicar por S vai sobrar sempre o A. Então essa é sempre uma forma fácil de a gente achar o A. Tá? Por isso que é um atalho. Multiplico por S, faço S tendendo a infinito. Eu acabo sempre isolando o A e tendo valores aqui. Ó. E aí eu consigo encontrar o valor de A. Ok? Isso aqui vocês têm que dar uma praticada. E daí a gente... Por isso que é um atalho, eu consigo calcular isso aqui bem rápido. Então A, aqui pessoal, ó, menos 6. Menos 6. Ok. Agora, pessoal, só falta eu achar o B, né? Então, para eu achar o B aqui, ó, vejam que eu só tenho agora uma variável para encontrar e eu tenho uma igualdade. Então, basicamente, se eu fizer eles valerem a mesma coisa em um ponto, eu resolvo isso daqui. Então, eu posso pegar e colocar um valor de S, substituir um valor de S que seja conveniente para eu calcular e achar o B. Nesse caso aqui, em geral, pessoal, a gente substitui S igual a zero, que é o mais fácil, né? Corta um monte de coisa e fica mais fácil. Nesse exemplo aqui, eu tenho multiplicando por zero aqui, né? Por S aqui. Então, se eu colocar zero, isso daqui já não vai funcionar. Então, eu tento escolher outro valor simples, 1, por exemplo. Tá? Então, vou substituir por 1. Eu vou ter, ó, 6 vezes 34. 1, aí vai ficar 1 ao quadrado dá 1, mais 10, mais 34. Então, vai dar 45, né? Isso aqui, então, vai dar igual a 6, mais... B menos 6 dividido por 1 mais 10 mais 34 dá 45, né? Ok? Bom, então eu posso fazer isso daqui assim, né? Colocar 6 vezes 34 igual a 45 vezes 6 mais B menos 6 dividido por 45 dividido por 45. Então isso daqui vai ficar B, vai ser igual então a 6 vezes 34 menos 45 vezes 6 mais 6. Tá? Então, beleza. B aqui então vai dar menos 54. Ok? B então é igual a menos 54. Vou substituir ele aqui. Menos 6 e menos 54. Bom, agora, pessoal, achei todos os elementos que eu precisava. Então, basicamente aqui, ó, eu vou fazer um resumo aqui. Então, basicamente, ó, para fazer essa conversão aqui, eu vou colocar A igual a menos 6, B igual a menos 54. Olhando aqui embaixo, tenho 2A, então se isso aqui é 10, o A é 5, né? Porque 2 vezes 5 tem que ser 10, então o A pequeno vale 5, e o C vale 34. Tá? Beleza, pessoal. Então, com esses termos, se vocês colocarem aqui, ó, A quadrado, vai colocar menos 6, vai colocar aqui 34. Só substituir aqui, vocês vão achar o R, o θ e o B. Tá?
Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. Então, o R aqui vai ser 10. O θ 126,9 graus. E o B é igual a 3. Ok? Bom, então agora é só fazer a transformada inversa aqui. Então fazer a transformada inversa é transformar esse par e esse par. Então a minha y de t aqui, ó, vai ser igual. Aqui é colocar o 6 e vai ficar 1 sobre s. Então 1 sobre s, tá pessoal? É o degrau, né? Então isso aqui vai ficar 6 u de t, eu vou colocar o u em evidência, então vou colocar aqui por enquanto só 6. Mais, agora olha só, r vale 10, e na menos a t, a pequeno, então e na menos 5t, cosseno b pequeno vale 3, 3t, mais θ, mais 126,9 graus, tudo isso daqui, u de t. Ok? Então, basicamente, o que a gente fez aqui com raízes complexas, eu mantenho o fator quadrático aqui, fechadinho, apliquei o atalho para achar A, depois substituo um valor qualquer conveniente para achar B. Com A e B, e fazendo uma comparação aqui, eu achei o A pequeno e o C, calculei o R, o θ e o B. E com isso eu consigo, a partir do par, colocar a resposta. Então a resposta aqui no tempo vai ser um 6 u de t, ou seja, um degrau aqui, mais uma exponencial, né, uma exponencial decrescente, multiplicado por um cosseno. E aqui eu tenho uma amplitude de 10, então vai ser aquela exponencial decrescente somado por um degrau. Ok? Uma resposta bastante comum que a gente vai ter em sistemas aí. Beleza? Então com raízes complexas a gente pode resolver dessa forma, né? E se eu tiver além das raízes complexas outros termos, a gente faz por Heaviside, igual a gente tinha feito anteriormente. Ok, pessoal. O último caso que a gente vai ver aqui agora é quando eu tenho raízes reais iguais. Tá? Então aqui no caso eu tenho uma raiz em menos 1 e tenho 3 raízes em menos 2. Ok? Vamos ver como que a gente trabalha para esse caso. Eu já separei aqui dois pares, o par 6 e o par 7 da tabela. Vejam que a gente já tinha lá, para quando tinha raízes reais, a gente tinha um parecido aqui, né? 1 sobre s menos lambda. Vejam que para raízes, quando eu tenho raiz termo quadrático aqui, né, duas raízes iguais, vai aparecer um t multiplicando, né? Isso a gente já via acontecer lá pelo outro método que a gente usava a partir da resposta entrada nula e estado nulo, tá? Então, basicamente, se eu tenho termo quadrado, vai aparecer o t, e o par 7 aqui é mais genérico. Então, para uma ordem qualquer, lembra que vai aparecer uma ordem n aqui, né, de t. Tá bom? Já deixei o par separado. A gente vai tentar expandir isso daqui em frações parciais para ficar parecido e a gente usar a tabela da mesma forma que a gente vinha fazendo. Então, basicamente, aqui, pessoal, eu vou representar assim, né, um K1 sobre S mais 1, que é essa raiz aqui, raiz distinta, né? E eu tenho três raízes iguais. Como que eu faço essa expansão? Basicamente eu vou colocar S mais 2 cubo, depois S mais 2 quadrado, depois S mais 2. A gente vai diminuindo, então se eu tivesse duas aqui, ia ser quadrado e 1, cubo, esse cubo, quadrado e 1. Se fosse ordem 4, 4, 3, 2, 1, assim por diante, tá? Então vai ser um A0 aqui, vou chamar a constante de A0, S mais 2 ao cubo, mais um A1 aqui, S mais 2 quadrado, mais um A2, S mais 2. Tá? Então vejam, são três raízes, tem que ter três termos, e agora eu vou achar o A0, A1, A2 e o K1. Bom, primeiro aqui, pessoal, para achar o K1, a gente vai trabalhar com Heaviside, tá? Normal, para achar o K1, então o K1
vai ser igual, eu esconder aqui, vai ficar 8s mais 10 dividido por s mais 2 ao cubo, aplicado s igual a menos 1. Então vai ficar menos 8 mais 10, 2. 1 ao cubo 1. Isso aqui vai dar 2, certo? Então já vou colocar aqui K1 igual a 2. Para achar o A0, pessoal, eu consigo, vejam que eu tenho aqui, né, S mais 2 ao cubo, ó, S mais 2 ao cubo, S mais 2 ao cubo. Eu consigo fazer por Heaviside também. Então, para achar o A0, Heaviside. Aí vai ficar, eu escondo o cubo inteiro aqui, ó, 8S mais 10 dividido por S mais 1, aplicado S igual a menos 2. Ok? Beleza. Então, menos 2 aqui vezes 8 dá menos 16 mais 10 menos 6. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Logo, o A0 vale 6. Vou apagar aqui. O A0 então vale 6. Ok? Bom, pessoal, agora basicamente eu tenho que encontrar o A1 e o A2, tá? O que a gente pode fazer aqui? Tem mais de um método também no livro do Latte, eu vou usar o atalho, mesma ferramenta que a gente usou lá para o complexo, a gente pode usar aqui. Por quê? Porque esse termo aqui, ó, o A2, vai ter a mesma ordem quando eu multiplicar por S, então eu vou conseguir encontrar o A2, tá? Então, lembrando, né? Eu multiplico por S, os dois lados da igualdade, e faço S tendendo a infinito. Quando eu multiplico por S aqui, ó, isso aqui vai ser quadrado e aqui o termo é na ordem 4, né? Então isso aqui vai para 0. 0. Aqui vai ter a mesma ordem, né? Vai ficar 2S, então vai sobrar o 2. Aqui, ó, seria ordem 1, ordem 3 vai ser 0. Ordem 1, ordem 2 vai ser 0. Mas aqui vai ser a mesma ordem, vai sobrar 2. Então, A2 é igual a menos 2. Deixa eu colocar aqui, ó. Menos 2, tá? Então, basicamente, agora o que nos resta é só um termo, encontrar o A1. E para encontrar o A1, então eu vou substituir um valor de S, um ponto qualquer, os dois lados da igualdade, e isolar lá. O ponto mais simples da gente fazer aqui é o S igual a 0, né? Então se eu colocar S igual a 0, aqui eu vou ter 2 ao cubo, que é 8, vezes 1, então é 8. Aqui vai ser 10, né? 10 oitavos. Então vai ficar 2 mais 6 oitavos mais A1 que eu não tenho ainda dividido por 4 menos 1, né? Ok? Bom, agora é só trabalhar isso daqui. E eu vou chegar num A1 aqui, ó. Já vou pegar aqui a resposta valendo menos 2. Bom, então vou substituir aqui, ó. Menos 2 também. Ok. Ok, pessoal, então agora basicamente eu tenho que pegar os pares da tabela e fazer a resposta. Então a minha y de t vai ser igual a 2 sobre s mais 1, se vocês pegarem lá o par 5, né? Então isso daqui vai ficar 2e na menos t. Aí agora, ó, vamos pegar aqui, ó, o cubo. Daí eu vou pegar dessa definição. Então aqui, pessoal, ó,
o lambda é menos 2. Se aqui é cubo, então o meu n tem que ser 2, né? Porque n mais 1 é igual a 3, n igual a 2, tá bom? Então se aqui é 3, n vale 2. Então vejam que eu tenho que colocar isso aqui, n fatorial, que seja 2 fatorial, e aqui n mais 1. Então para ficar nesse formato, pessoal, tem que sobrar um 2, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, 3 que multiplica 2. Eu vou fazer aqui em cima e daí já depois a gente coloca ali embaixo o par, né? Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 2 sobre s mais 2 ao cubo. Tá? Então vejam que agora sim ele está nesse formato aqui, ó. N fatorial, que é 2 fatorial, n mais 1, 2 mais 1 é 3 e assim por diante. Agora eu posso aplicar direto isso daqui. Então vai ficar t quadrado e na menos 2t. O de t eu vou deixar para fora, né? O e na menos 2t eu também poderia colocar em evidência aqui para os outros dois termos, mas vamos deixar assim por enquanto. Ok? Bom, aqui só vai ter um 3 aqui, né? Que é esse aqui, ó, 3t quadrado. Deixa eu botar ele mais para cá, mais isso. 3, né? Que veio daqui, 3t ao quadrado e na menos 2t, tá bom? Beleza, agora esse outro par aqui, então vai ser menos 2, aí eu pegando aqui, né? T e na menos 2t. E o último termo, então, menos 2 e na menos 2t. Tudo isso daqui, o de t, tá? Ou também posso representar assim, né? 2e na menos t, mais, aí fica assim, ó, 3t quadrado menos 2t menos 2, e na menos 2t, o de t. Ok, pessoal? Então agora consegui aqui chegar no resultado final para quando eu tenho raízes reais e iguais. Tá? Então não tem muito segredo também, só tem que lembrar raízes reais iguais. Eu expando aqui em ordem decrescente do número de raízes. A gente faz por Heaviside para encontrar os primeiros termos, depois o atalho e depois substituição por um ponto. Tá? Então esse eu acho que é o método mais simples da gente resolver. E depois a aplicação dos pares. Um último ponto, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é como esse caso do exemplo aqui, em que a minha equação aqui, ela tem a mesma ordem, né? A ordem do numerador é igual à ordem do denominador. Então, nesse caso aqui é uma função própria, né? Ela é própria, tem a mesma ordem do numerador e denominador. Geralmente, a gente tem uma função aqui estritamente própria, né? Onde a ordem do denominador é maior que a ordem do numerador. Esse é o caso mais comum, porque a maioria dos sistemas físicos tem essa característica. Mas quando eu tenho a mesma ordem aqui, que ela é própria, eu tenho o que a gente chama de ligação direta entrada e saída. E aí, quando eu for fazer a expansão em frações parciais, a gente tem uma diferençazinha, que vai aparecer um termo a mais. Então vejam, se a ordem é igual, eu vou pegar o elemento aqui que multiplica, o coeficiente que multiplica a ordem maior do numerador aqui, então é quadrado, né? Os dois são quadrados, eu pego esse valor que multiplica. E vou colocar ele aqui, ó, 2, tá? Nesse caso. O resto da expansão eu faço igual. Aqui as raízes, então, é menos 2 e menos 1, né? Isso. Então vai ficar 1k1 sobre s mais 2, mais 1k2 sobre s mais... Aqui eu vou botar assim, s mais 1 e s mais 2. Ok? Então só lembrem, pessoal, se aqui a ordem é igual, a gente teria tendência a esquecer isso aqui, ó, tá? Mas quando ela é própria, a ordem é igual, né? S quadrado, vai aparecer esse termo 2 aqui. O resto a gente continua fazendo igual, né? Então, por exemplo, para achar o K1, eu vou representar isso aqui assim, né?
S mais 1, S mais 2, tá? Então, para achar o K1, isso daqui vai ficar assim, né? 2S² mais 5 dividido por S mais 2 aplicado em S igual a menos 1. Então eu vou ter aqui 2 mais 5, 7, dividido por 1 é igual a 7. Tá? Então K1 vale 7. O K2 então o K2 aqui, ó, vai valer 2 sobre S² sobre S, né? Então escondo S mais 2, vai ficar S mais 1, aplicado em S igual a menos 2. Beleza, então aqui vai ficar 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Menos 2 mais 1, menos 1, igual a menos 13. Então, aqui vai ficar menos 13. Tá? Agora, pessoal, então, é só eu aplicar aqui y de t. Se vocês olharem o par 1, né, pessoal, se fosse 1 aqui, que é igual a 2 vezes 1, se fosse 1 seria um impulso, né? Então é 2 vezes o impulso. 2 vezes impulso de t, mais, aí segue a mesma coisa. 7e na menos t, mais, menos 13e na menos 2t, o de t. Ok? Então, só chamando a atenção, a única coisa que muda vai aparecer esse impulso aqui na saída, tá? Quando a ordem é a mesma. Beleza? Só esse detalhe. Então, com esse ferramental que a gente desenvolveu agora, a gente consegue fazer a transformada de Laplace para os principais casos, da forma que os sistemas vão se apresentar para a gente. Isso aqui cobre todos os nossos casos, tá? No nosso contexto aqui de sistemas dinâmicos com vistas a controle, né? Aplicações de controle. Então, a gente viu ferramentas bem simples, a gente consegue fazer rapidamente, né, essa transformada inversa sem muito problema. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.